Fala pessoal, chegamos em maio finalmente para mais um VitóriaCast. Maio, mês de mestre e discípulo, mês tão esperado, tão aguardado. E aí, Lígia, você tá bem? Eu tô bem, Edgar. Confesso que eu tô muito ansiosa porque tá muito perto da convenção, né? Sim, poxa, até agora o mês mais esperado e a convenção já tá batendo na porta aí. Logo menos estaremos lá, reunidos, juntos, em todos os distritos da BSGI, também no ginásio do Ibirapuera. Mas antes, eu gostaria de falar rapidamente sobre o mês de abril, Lígia. Porque foi o mês especial da divisão dos estudantes. Sim. Nós tivemos aqui os nossos amigos Marina e Cauã, né, nossos mini apresentadores que fizeram um super sucesso aí em toda a BSGI. E nós gostaríamos de ler os seus comentários, o que você deixou aí no YouTube, né? Então, tivemos vários comentários, várias pessoas falando sobre o que acharam do episódio e também dando já alguns feedbacks, Lígia, sobre como foi aplicar tanto o que a gente sugeriu, como também as novas ideias que surgiram nas atividades da DE. E aqui eu vou destacar dois comentários, Lígia, que tá lá no YouTube. Um é do Pedro Leal, lá do Distrito Lindóia, do Subnorte do Paraná. Um abraço a todos aí. Ele fala que eles fizeram uma reunião da divisão dos jovens e depois, na sequência, um Masterchef de lanches. Aí sim. E dividiram em equipes, tinha até júri. O único problema desse comentário é porque não veio o convite. Pois é, e a gente avisou. A gente reforçou isso, né? Principalmente para ser o jurado, né? Mas tudo bem, fica para a próxima. Contamos aí com a sua participação, Pedro, em nos convidar para comer esse Masterchef. Outro comentário bem bacana foi da Thaís, lá da RM Santos Leste. Ela contou que eles fizeram piquenique também, tal, uma certa vez, e teve uma outra vez que eles levaram os estudantes para fazer uma limpeza na praia. Então eles pegaram o lixo ali, né? Com certeza devem ter ficado lá na praia também. Faltou esse convite pra gente também. Sim. Já emenda uma praia e fica tudo mais maravilhoso, né, Lígia? E como foram as atividades aí pra você nesse mês? Nossa, foram sensacionais, gente. A gente pôde participar de algumas atividades e tem uma que eu quero destacar porque eu acho que foi muito diferente. Então a gente pôde, assim, logo no início, junto com convidados, estudantes, jovens, realizar um jogo chamado Batata Quente. Então, foi, assim, sacolinha, gente, uma dinâmica super simples com perguntas, e aí eram perguntas de todos os tipos. Que livro você indica para leitura? O que é para você ter um mestre? Perguntas desde aquelas que estão mais conectadas com a nossa prática, com a nossa filosofia, mas também as perguntas do dia a dia, gerais do dia a dia pra galera compartilhar. Se você fosse um super-herói, que poder você teria? Excelente pergunta. Essa daí gerou várias respostas divertidas e o pessoal se engajou muito. Então, a gente teve uma DF que ela foi maravilhosa, ela que cantava o Batata Quente. Então ela ficava lá de costas, cantava Batata Quente, a sacolinha passando e se parasse em você a batata, aí você puxava a pergunta, lia pra todos e todos podiam responder e dialogar. Então foi um modelo assim muito diferente, teve mímica de expressar um sentimento, né, a partir de uma mímica e todo mundo ter que adivinhar. E teve participação de estudante, teve participação de jovem e de convidado. Então, acho que foi um modelo de atividade, assim, que a gente observando, né, abarcou todo mundo e foi divertido. E ainda teve esse momento, como a gente falou, da comidinha. Teve sorvete, teve coxinha, teve salgadinho, foi maravilhoso. Então, deixa a parte da balança para outro momento. Outro videocast. O pessoal aproveitou. Foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que esse modelo, né, e é isso que a gente também gostaria de compartilhar com todas essas dicas que vocês deixaram, pode ser aplicado em outras reuniões, nas atividades, né, nas localidades de vocês, esse modelo aí inovador que a gente aplicou nesse mês de abril da DE. Então, vamos no mês de maio também aí trazer essas novidades, esse espírito dos estudantes também nas nossas atividades. Vamos lá. Pessoal, e começando esse mês de maio com um guia para a vitória num tema maravilhoso que vai abarcar, assim, todo o nosso mês, que é o tema de mestre e discípulo. Edjan, não sei se você já conferiu o seu guia para a vitória. Tá aqui, Lígia. Mas aqui a gente tem datas, assim, importantíssimas e eu queria começar falando delas, porque como o 3 de maio tem muitos significados, eu acho que a gente poderia começar até como dica, né? Começar a nossa reunião trazendo a nossa atividade, trazendo esses significados do mês de maio. Sim. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, que além da gente ter a posse presidencial do Ikeda Sensei, que acho que todo mundo aí, a maioria já conhece, já sabe, mas também foi a posse do presidente Toda em 1951. Teve a primeira publicação do BS, gente, que era um boletim interno chamado Nova Era, foi o precursor do Brasil Seikyo.
E no dia 3 de maio também, a gente celebra o Dia das Mães Soca. Então, pra gente, o 3 de maio, ele é quase que um ano novo na Soca Gakkai. É a oportunidade da gente renovar nossa decisão. E eu acho que com base nisso, a gente pode até visualizando, né, a convenção que vai ter no dia 26, relembrando o 3 de maio de 2009, que esse ano completam 15 anos, nós podemos começar a atividade trazendo esses significados, mas também compartilhando, né, uma pergunta para aqueles que são mais veteranos, que já praticam há mais tempo. O que o 3 de maio significa para você? Teve algum momento, junto com o Ikeda Sensei ali marcante, que você gostaria de compartilhar? Ou também, né, expressar para um jovem que está chegando, para um convidado, o significado desse 3 de maio e se ele também, por já estar ali conhecendo, tem algum momento que marcou para ele essa relação de mestre e discípulo. Sim, como é uma data muito importante na organização, né, Lígia? Ela também tem todos esses pontos, mas ela acaba se tornando também uma linha de chegada e uma partida em todas as organizações. Então é muito comum pessoas que receberam o Gohonzon nesse dia, pessoas que marcaram algum evento especial na própria vida, ou aquela atividade comemorativa esse dia se tornou também um ponto de referência na vida daquela pessoa, né? Então poder compartilhar isso desde o mais jovem até mesmo o mais veterano realmente é uma boa forma de começar a atividade. Com certeza. E acho que a gente pode, além disso, né, sempre lembrar de ler aquela frase que a gente coloca, né, que no nosso Guia para a Vitória, ela é a frase de destaque, é a frase que embasa todo mês, que dessa vez não há união mais sólida do que o laço espiritual de mestre e discípulo. E o poder da união é o que muda a história. Então, com base na frase e no significado dessas datas, já tem tema aí até para um diálogo, né, Sim, a gente já pode partir para falar sobre a matéria. Bora lá! Bom, pessoal, como nós falamos, esse é o mês de maio, o mês da Convenção da Juventude Soca, que vai acontecer agora no dia 26 de maio. Então, Lígia, várias organizações vão realizar reunião de palestra justamente nesse dia e horário, para que toda a organização possa assistir junto à atividade. Entretanto, a gente já está sabendo que algumas organizações, na verdade, vão realizar reunião de palestra antes, para se concentrar no dia 26 em apenas assistir a convenção, todos juntos. Então, para essas organizações que vão realizar antes, nós vamos falar agora sobre a matéria e de como poder explorar essa matéria, poder dialogar, né, e sobre esse tema tão importante que é a relação de mestre e discípulo, que inclusive estará lá, vai nortear também a Convenção da Juventude Soca, Lígia. Sim, Edgar. E assim, lendo já aqui, né, compartilhando também um trecho que eu acho legal a gente trazer, uma vez que a gente está nesse movimento dos 100 jovens por distrito. Tem muitos convidados aí chegando, participando das nossas atividades. Uma forma de abordar o conceito de mestre e discípulo também para esses convidados é talvez usar um pouquinho do conteúdo que está na página 2, nas boas-vindas do Guia para a Vitória, que ele fala sobre essa relação de mestre e discípulo a partir da visão do Ikeda Sensei ser como um professor, né? Então, assim como Toda Sensei foi para ele um professor que ensinou para ele os valores e até mesmo outros conteúdos como ciências, direito, economia, o mestre, ele é esse professor que a partir do exemplo da vida ensina a gente a guiar a nossa própria vida com base nos valores corretos, né? E criar esse caráter genuíno. Então, esse conteúdo aqui no começo da matéria, eu acho que é uma abordagem muito legal para quem está chegando conseguir compreender o que é pra gente um mestre, né? Não essa relação de que o mestre está sempre ao lado. Então, poder expor isso, acho que para os convidados é muito interessante. E o Ikeda Sensei até falava tanto sobre essa relação dele com o Toda Sensei, que ele aprendia tanto que ele falava que era a universidade toda, né? Abarcava várias áreas de conhecimento realmente, né? Sim, e a gente vive a época da Universidade Ikeda, né? Sim. Que a gente aprende com o Ikeda Sensei na Nova Revolução Humana. E aqui no Guia para a Vitória tem o Nova Revolução Humana na prática, né? Onde o Sensei fala sobre esse espírito de mestre e discípulo e dá também para trazer os trechos que estão aqui como um exemplo, né, na matéria de como aplicar e como cada um sente, né, tem esse sentimento da relação de mestre e discípulo. Então, eu acho que essa matéria de é um gancho legal para a gente começar um diálogo, para abrir uma dinâmica e um diálogo com todos. Perfeito, porque isso que você falou é realmente muito verdade, assim, de como as pessoas elas entendem o assunto de mestre e discípulo, né? Mesmo na cultura pop, assim, na sociedade, a gente vê muito essa relação de mestre e discípulo no aspecto do Oriente, assim, talvez através das artes marciais, etc. Então, cada um vai perceber de uma forma. Então, por que não, no momento do diálogo, nós respondermos a pergunta de como é a relação de mestre e discípulo para você? Então, é muito interessante. Imagina lá um veterano falando, né, que a relação
como se fosse um pai, né? Um pai e um filho. Outra pessoa falando, nossa, não, realmente é onde eu aprendo tudo. Ou alguém falando assim, não, meu melhor amigo, aquela pessoa que está sempre do meu lado, mesmo que não esteja fisicamente, mas está sempre comigo, no meu coração e etc, né? Então podemos ouvir e dialogar a respeito desse sentimento de todos acerca da relação de mestre e discípulo. Não apenas vai aprofundar nosso Shiteifune, né, essa relação, essa unicidade de mestre e discípulo, como também vai poder introduzir os convidados a compreender a grandiosidade dessa relação, que é justamente o tema do Guia para a Vitória do movimento do mês, né, Lígia? Sim, Edgar. E ainda tem uma reflexão depois que é como se fosse uma ilustração, que é a relação de mestre e discípulo é como a linha e a agulha. Então, né, dá para usar essa ilustração também para explicar para o pessoal essa relação, essa profunda relação de que uma está diretamente conectada com a outra, né? E que para a agulha tecer precisa da linha. Então, a continuidade do legado do mestre é a partir das ações do discípulo. Então, acho que tem um material muito legal, até com ilustrações que dá para utilizar nas atividades. Então agora nós gostaríamos de falar para você que vai promover a atividade, para todos assistirem juntos a convenção, né, Lígia? Lá nos blocos, comunidades, distritos. Então o que nós podemos fazer ali antes da convenção, né? Então a primeira dica é que a convenção vai começar cedinho, né? Mas antes dela vai ter um esquenta. Então se preparem para já estarem reunidos ali em torno das 9h da manhã, porque a atividade vai ter um momento de esquenta muito interessante. E além disso, também sentem-se confortavelmente, porque a atividade está prevista para 1h30. Então, Lígia, a gente vai aproveitar bem esse período ali, leve sua água. Dá para fazer um cafezinho. Um cafezinho. Não sei se nesse horário pipoca vai bem. Eu sempre acho que pipoca vale tudo. Vai bem em todos os momentos. Se não for pipoca, então um pãozinho de queijo, sim, ou algo do tipo, alguns comes e bebes, né? Para que todos possam assistir da melhor forma. E também, para que todos possam entrar na mesma órbita, né? Realizar o Gongyo antes, né, da atividade. E eu tenho uma sugestão. Que tal se a gente pudesse esquentar o nosso coração falando sobre qual foi o seu último encontro com o Sensei no coração? Qual foi o seu, Lígia? Nossa, Edgar, esse tema é maravilhoso, que sempre que fala do Sensei a gente emociona, né? Mas eu sempre encontro com o Sensei em sonhos, muitas vezes eu sonho com ele, parece que é muito real, mas acho que o momento que eu senti, assim, nos últimos tempos que eu encontrei com ele, foi vendo, né, no nosso site da editora, uma notícia, e aí havia uma foto de um lugar que eu havia ido também. Então, quando eu vi, eu senti assim, nossa, o Sensei tá muito perto, a nossa vida continua ligada. E sempre foi assim, né? Mesmo nunca tendo visto o Sensei em vida, mas o sentimento é de que a vida tá muito ligada à vida dele. Conectados, né? E Totalmente você? Conectados. Pô, Lígia, nesse último final de semana nós realizamos 10 horas de Daimoku, né? Então eu pude me encontrar várias vezes com o Sensei aí nesse Daimoku, né? Senti ele realizando junto com a gente, né? Então é justamente poder compartilhar esse sentimento, né? Qual a sua percepção? Nós falamos sobre isso na sugestão de diálogo, né? Como que você sente essa relação de mestre e discípulo? Então, por que tal começar todo esse esquenta da convenção falando sobre o seu último encontro com o mestre, né? Então, essa é uma das sugestões. E também é muito importante mapear os jovens que não vão poder ir fisicamente ao ginásio do Ibirapuera, mas que vão participar ali nos blocos, comunidades, distritos, etc. Mapear para ver se todos acordaram, se todos têm esquema de carona para chegar no local e garantir que ninguém fique de fora. Então isso tem que ser feito antes, né, Lígia? Ligar, e aí, brother, você vai chegar, precisa de carona, precisa de ajuda, eu te ligo, né? Qualquer coisa eu ligo na sua casa, eu ligo para sua mãe, né? Mas você não vai ficar de fora. Então, preparar tudo isso, né? Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Edgar. E eu acho que tem alguns aspectos também que a gente pode se preparar como indivíduo, né? Como que a gente chega com esse coração ainda mais conectado ao coração do Ikeda Sensei nesse dia tão especial? Então, acho que o primeiro passo, como você mesmo já falou, é o Daimoku, né? Muito Daimoku para o total sucesso dessa convenção, mas para que a nossa vida também esteja muito próxima da vida do Sensei. E também aqui no Guia para a Vitória tem uma dica de leitura, que é o Diário da Juventude. E aí, assim, né, como jovens, a gente sabe o quanto essa leitura do Diário da Juventude conecta a gente com o Sensei, porque Sim. A gente vê que o Sensei passava por muitas coisas que nós como jovens passamos, né, o Sensei tinha momentos de desafio, e aí como ele fazia uma decisão depois, né, e no dia seguinte
ele já estava vivendo com um novo ânimo. Então, tudo isso acho que está muito relacionado à nossa vida, e ler o Diário da Juventude acho que é um caminho da gente também se preparar para chegar nessa convenção com a vida conectada do Ikeda Sensei. Sim. Então vamos todos aproveitar essas dicas, né, Lígia, e chegar na melhor condição aí na convenção no dia 26 de maio. Bom, agora nós estamos na reta final também, Lígia, da luta dos 100 mil jovens aqui na BSGI, mas também foi preparado, Lígia, um vídeo especial, né, uma animação, contando sobre uma luta que o Ikeda Sensei fez na década de 50, na verdade em 1958, consolidando a vitória de 100 mil jovens lá no Japão também. Sim. E esse vídeo conta, na verdade, a reunião que o Ikeda Sensei fez de 100 mil jovens da divisão masculina de jovens e 85 mil jovens da divisão feminina de jovens. Realmente é uma luta extraordinária. Então toda essa animação, todo esse vídeo vai estar disponível para você se inspirar nesse mês da convenção e da consolidação da luta dos 100 jovens em cada distrito. Mas, Lígia, caso o distrito de alguém ainda não tenha concretizado, fique tranquilo, né? Nós ainda temos esse mês para correr atrás dessa luta. O seu distrito já concretizou, Lígia? Edian, meu distrito concretizou em outubro do ano passado. Que isso, hein? Mas a gente ainda tem um desafio na minha sub, na minha RM aí, de alguns distritos que podem ainda alcançar, né? Que ainda falta. Mas, ó, a galera tá decidida, Edian. Pode ter certeza, dia 26 é vitória em 100% da BSGI. Não, isso a gente vai bater o 100. Eu não tenho dúvida. E nesse momento aqui da gravação, nós já atingimos a condição de mais de 125 mil jovens humanistas na rede. E o seu distrito que bateu em outubro, com certeza já passou do 100, certo? Já tá em mais de 120. O meu também já passou do 100. E esse movimento pode continuar nas organizações de base. Sim. Então, aqui nós gostaríamos de dar algumas dicas de como atingir essa condição dos 100 jovens e também como continuar esse movimento, porque ele não termina apenas nos 100 jovens. Se chegamos a 100, por que não buscar 110? 120, 150, né? Sim. Então, muitas vezes a gente pode achar que isso tem que ser na atividade, na reunião, né? Obviamente, a reunião de palestra é uma grande aliada, reunião de Shakubuku, a reunião dos jovens, dos estudantes, mas nós podemos falar sobre os princípios do humanismo Soka, que transcendem a religiosidade, por exemplo, no trabalho, na escola, no ônibus, para os nossos amigos, na resenha, né? A gente não precisa ficar restrito às reuniões, né? Além disso, também podemos, claro, falar sobre os princípios budistas, aos nossos amigos que estão buscando uma filosofia de vida, que estão passando por dificuldades, né? E cadastrar esses jovens, né, na rede para que a gente possa continuar esse movimento, continuar incentivando essas pessoas, né? Além disso, também falar sobre os movimentos sociais que a própria BSGI promove, como, por exemplo, as atividades dos jovens, dos estudantes, dos grupos horizontais, a Academia Índigo, né, que o pessoal participa e sempre fica muito animado, né, e principalmente também sobre a Convenção da Juventude Soka que está chegando, né, Lígia? São várias ideias de como poder falar sobre esses princípios para as pessoas, né? Sim, Edja. Inclusive eu sei de localidades que o pessoal da organização da comunidade, para bater o 100, foi lá no bairro, foi no cabeleireiro, foi no mercadinho, foi falando para todo mundo ali da localidade sobre esse movimento que a gente tem, né, sobre essa luta dos 100 jovens, na verdade não sobre a luta, mas sobre o humanismo, né, sobre a nossa filosofia, e as pessoas foram se engajando. Eu participei de uma reunião nesse final de semana, faltavam 30, gente, faltava 30, quase, hein? E aí foi uma reunião de distrito, tava lotada, e na saída o jovem falou assim, ó, então a gente vai ter um plantão aqui para você cadastrar. Abriu o computador e aí fez fila e a galera foi cadastrando o seu jovem ali, todo mundo foi lembrando, né, as 5 divisões, e a gente fechou esse distrito. Quando eu cheguei na minha casa depois, aí o pessoal já mandou mensagem, batemos o 100, né? Olha. Então foi mais um aí bom exemplo que a gente pode fazer nessa luta do 100 até chegar à convenção, né? Sim, e a vitória, né, a sensação de vitória de cada organização quando atinge o 100, né, é algo extraordinário, né? Todo mundo que já pôde chegar a essa condição sabe como é maravilhoso, né? Então, aos companheiros que ainda não conseguiram concretizar, fiquem tranquilos, né? Continuem desafiando e com certeza todos vamos comemorar juntos essa vitória. E aí, uma última dica é que no BS+, está disponível uma área para você poder acompanhar e também lançar os seus convidados, né? Adicionar as pessoas na rede, além dos membros também do nosso Dokkan, né? Nós podemos marcar lá ou adicionar o convidado, né? Então, todos os recursos, todas as dicas estão disponíveis para que a gente possa atingir essa vitória. Lígia, nós falamos bastante aqui sobre a Convenção da Juventude Soka e imagino que também nas organizações esse seja o assunto principal do mês de maio, a atividade está chegando aí, mas nós nunca deixamos de falar aqui da divisão dos estudantes, nossos queridos sucessores Ikeda 2030, então eu gostaria de falar agora sobre o Encarte Kids. Na verdade, vou pedir sua ajuda,
Lígia? Porque apesar da organização estar focada, né? Aqui no Encarte Kids tem muitas atividades para os estudantes poderem realizar em casa, certo? Edia, e esse mês o Encarte Kids ele está recheado do conteúdo mestre e discípulo. Inclusive, nós temos aqui uma história, né, que está sendo contada em formato de história em quadrinhos, que fala sobre essa analogia da linha e da agulha, né, como essa analogia da relação de mestre e discípulo. Então vale a pena, né, também passar para os estudantes o vídeo que está disponível aqui no YouTube para que você possa usar numa atividade, compartilhar com o estudante para ele entender esse espírito de mestre e discípulo. Nós temos também aqui o momento Be Brave, que está muito legal, onde o estudante pode aprender algumas palavras em inglês e também tem a parte dos joguinhos, né? Aqui ele pode aprender a escrever um kanji, o kanji de mestre. Então esse Encarte Kids ele tá recheado e vale falar também de um material que está disponível lá no BS+, que é o Jogo da Memória Kids. Então aqui, usando os elementos da parábola, o estudante vai poder brincar com os amiguinhos, né? Utilizar na atividade esse maravilhoso jogo da memória. E também nós não podemos deixar de falar sobre o conteúdo que está na R10 Digital. Então lá no BS+, a R10 tem um conteúdo que está relacionado ao tema do mês, o tema de mestre e discípulo, e traz várias atividades também que podem ser realizadas dentro do próprio aplicativo. Tem a matéria do mês, tem o relato 10, tem o ABC do budismo, o que rolou, cápsula do tempo e muito mais. Então fica a nossa dica, né, de utilizar o Encarte Kids nas atividades dos estudantes e também que o próprio estudante possa utilizar, brincar, pintar e se manter nessa conexão com o mestre nesse mês significativo de maio. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso Vitória Cast. Edjan, esse Vitória Cast foi especial porque é de maio, mas estamos no início de maio, então aproveitem e deixem o comentário de vocês aí de como tá o coração, essa ansiedade, essa expectativa para a Convenção dos Jovens. Compartilha com a gente aqui nos comentários no YouTube e porque a próxima vez que a gente se encontrar, Edjan, com todo mundo, a convenção já vai ter passado. Nossa, imagina a gente compartilhando toda a alegria, todo o sentimento desse maravilhoso dia 26 de maio que já está registrado na história. Imagina depois, isso é incrível. Vai ser, com certeza. E a gente espera vocês então em junho para todo mundo aí também compartilhar como é que foi a convenção, como é que foi aí assistir no seu distrito. Mas até lá, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe os comentários de qual é o seu sentimento rumo a essa convenção e vamos juntos nos reencontrar depois para compartilhar essa grande vitória da BSGI. É isso, a gente se encontra lá no dia 26 de maio, seja no Ibirapuera ou em cada comunidade e distrito da BSGI. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.